Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Alejandro Vargas, 33, foi um dos homens mais poderosos da América Latina. CEO do grupo hoteleiro Vargas International, ele governou um império feito de aço, mármore e vidro temperado. Hotéis com seu nome pontilhavam as principais capitais do mundo, Cidade do México, Madrid, Dubai e Buenos Aires. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios. Seu nome por si só abria todas as portas. Era filho único de Dom Guilhermo Vargas, um homem temido e respeitado, conhecido por ter construído fortuna esmagando seus concorrentes com uma frieza quase cirúrgica. Alejandro, desde os 10 anos, aprenderá que a empatia era uma fraqueza e que o amor, se existisse, não teria lugar nos negócios. Ele morava no topo da Torre Vargas, um arranha-céu de 82 andares que dominava a cidade como um trono de vidro ante a pobreza. De sua janela saliente, Alejandro contemplava as luzes da cidade sem nunca se perguntar de onde vinham. Seu olhar, penetrante e sempre voltado para cima, nunca aprenderá a olhar para baixo. Não via as calçadas, os rostos cansados ou as mãos estendidas. Via apenas oportunidades. Mas por trás dos relógios suíços, das limusines pretas, dos jantares com estrelas Michelin e dos aplausos abafados, Alejandro carregava uma solidão opaca e lenta, enraizada em um deserto interior que ele se recusava a nomear. Ele não a sentia como dor, mas como uma estranha ausência. Uma ausência de propósito, uma ausência de significado. Ele constantemente se impunha desafios absurdos, escalar uma montanha, aprender mandarim em 3 meses, comprar uma ilha na única esperança de sentir algo. Mas nada o afetou. Não de verdade. Não permanentemente. Era uma noite de janeiro. Em uma vila à beira-mar iluminada por lanternas douradas, uma festa de gala privada reunia a nata da elite latino-americana. Políticos, bilionários, modelos, todos vestidos de seda e perfumados com orgulho. Taças de champanhe fluíam livremente. Violinos tocavam em um terraço suspenso. Alejandro, vestido com um smoking preto feito sob medida, estava entediado. Estava entediado como sempre, por trás do sorriso educado e do copo na mão. As conversas eram intermináveis. A bajulação o esbarrava como moscas. Ele nem estava mais prestando atenção. Foi então que Bruno Del Sol, um antigo amigo do internato, o provocou. Bruno, o rico herdeiro de um império petrolífero, era conhecido por seu cinismo e suas apostas absurdas. Você sempre acha que tem tudo sob controle, Vargas. E por que eu posso? Alejandro respondeu sem nem virar a cabeça. Bruno se aproximou com um sorriso zombeteiro nos lábios e gritou mais alto. Você se casaria com uma rainha se ela fosse bonita. Mas você conseguiria amar o que o mundo rejeita? Uma mulher que ninguém deseja? Uma mendiga feia? O riso ficou silencioso, constrangido. Mas Alejandro não franziu a testa. Virou-se lentamente para Bruno e respondeu com voz calma. Posso me casar com o mendigo mais horrível se eu quiser. É só um corpo. Só um gesto de poder. Bruno levantou uma sobrancelha. Você faria isso? Você mesmo a procuraria? E manteria sua palavra diante de uma testemunha? Me dê 3 dias. E a aposta foi selada. Uma piada absurda em um mundo rico demais para compreender o valor de um ser humano. Alejandro não viu isso como crueldade. Apenas uma distração. Mais um desafio para sua coleção. 3 dias depois, Alejandro saiu de seu carro blindado em um bairro operário, acompanhado por 2 guarda-costas de terno escuro. Caminhou sem pressa entre as barracas de um mercado movimentado, ignorando os olhares curiosos, os vendedores gritando seus preços e as crianças correndo descalças. Foi lá num banco lascado que ele a viu. Ela estava imóvel, com um trapo sujo em volta da cabeça, roupas disformes sobre um corpo frágil. Seu rosto parecia borrado pela sujeira, e seus olhos evitavam aqueles ao seu redor. Um velho copo de plástico jazia a seus pés, meio vazio, mas ela não estendeu a mão. Não falou. Simplesmente encarou o chão, como se o mundo não tivesse mais nada a lhe oferecer. Alejandro parou na frente dela. Ele a encarou por um longo tempo. Não sentiu pena nem repulsa. Simplesmente viu, um enigma. Qual o seu nome? Ele perguntou. Ela ergueu os olhos lentamente. Seu olhar era sombrio, profundo. Não quebrado, mas distante. O Luz, ela sussurrou. Você quer se casar comigo? Sem preâmbulo. Sem explicação. Ela não piscou. Se é isso que você quer, eu me caso com você. Houve silêncio. Uma corrente invisível. Ela não parecia surpresa nem submissa. Apenas, pronta. Alejandro pensou ter detectado um brilho estranho nos olhos dela. Como se ela sabia de algo que ele ainda não sabia.
Ele estendeu a mão para ela. Ela se levantou. E naquele preciso momento, sem saber, Alejandro Vargas acabava de abrir a porta de um labirinto do qual nunca mais sairia o mesmo. O casamento teve o efeito de uma bomba. Assim que as primeiras fotos apareceram na imprensa, as redes sociais foram incendiadas. As manchetes dos jornais oscilavam entre o escárnio e a indignação. Alejandro Vargas se casa com uma mendiga. O rei do luxo enlouqueceu? Farsa ou desafio imoral? Os comentaristas da sociedade se deleitaram. Alguns falaram de uma crise existencial. Outros de uma jogada de marketing. Os mais cínicos apostaram num divórcio em uma semana. Os amigos de Alejandro, seus sócios, seus assessores jurídicos, todos o olhavam com desconfiança ou pena. Até Bruno Del Sol, o iniciador da aposta, parecia incomodado com o desenrolar dos acontecimentos. No dia da cerimônia, realizada em uma pequena sala privativa de um hotel Vargas, não havia orquestra. Nada de longos corredores de flores, nada de tapete vermelho. Apenas um tabelião, duas testemunhas constrangidas e um punhado de convidados cuidadosamente selecionados, mal conseguindo disfarçar suas risadas. Luz apareceu, usando um longo vestido cinza sem adornos. Um traje quase monástico sem adornos, costurado por suas próprias mãos, segundo discretas costureiras. Seu rosto permanecia inteiramente oculto sob um véu escuro e opaco. Ela não olhava para ninguém. Movia-se lentamente sem tremer, como se caminhasse em direção a algo que esperara a vida inteira. Alejandro, em um terno impecável, exibia um sorriso distante. Para ele, era apenas mais um jogo. Uma provocação levada ao absurdo. Observou Luz sem emoção. Disse a si mesmo que ela desempenharia seu papel de mendiga silenciosa, partiria depois de uma semana com uma pensão, e o mundo seguiria adiante. Mas lá no fundo, um estranho mal-estar começava a emergir. Ele não entendia a calma dela, nem a postura dela. Ela não parecia envergonhada, nem feliz. Ela parecia lúcido, como se ela soubesse de algo que nenhum dos convidados poderia imaginar. Eles trocaram votos em poucos minutos. Nem mais uma palavra. E quando o celebrante anunciou, agora vocês são marido e mulher, Luz não se moveu. Não sorriu. Olhou para Alejandro através do véu, e abaixou a cabeça delicadamente, como se fechasse uma porta interior. Naquela noite, eles foram escoltados até a suíte presidencial do Vargas Central Hotel, o auge do luxo moderno. Tudo era decorado em ouro polido, madeiras raras e iluminação suave. Uma garrafa de champanhe vintage os aguardava colocada sobre uma mesa de mármore. Rosas brancas flutuavam na banheira. Alejandro entrou primeiro, tirou o paletó, desfez a gravata borboleta e observou Luz parada na entrada da sala. Seu véu cinza ainda esvoaçava sobre seu rosto. Ele esperava uma cena absurda, uma tentativa desajeitada, um profundo mal-estar, talvez até um medo visível em seus gestos. Ele se preparara para o constrangimento, o ridículo, uma noite estranha que rapidamente arquivaria entre as memórias constrangedoras de sua vida brilhante. Mas nada disso aconteceu. Quando Luz entrou na sala, ele foi quem se sentiu desconfortável. Ela fechou a porta atrás de si com uma lentidão quase cerimoniosa. Então, sem dizer uma palavra, virou-se para ele e lentamente levou as mãos ao véu. Alejandro, surpreso pela graça do gesto, permaneceu paralisado. O véu deslizou até o chão. Então, seus dedos chegaram ao rosto e começaram a apagar o que ele acreditava ser a sua realidade. Ela removeu uma camada de fuligem disfarçada, fuligem e sujeira falsa aplicada com precisão. Lenta e metodicamente, ela removeu essa máscara de pobreza. E o que a luz revelou fez o coração de Alejandro bater mais rápido pela primeira vez em anos. Seu rosto era puro, delicado, quase luminoso. Uma beleza natural, feroz, silenciosa. Seus traços não eram os de uma modelo retocada, mas os de uma rainha decaída. Seus olhos, negros e imensos, brilhavam com uma clareza estranha. Sem sedução. Sem arrogância. Apenas uma verdade nua e crua. Alejandro deu um passo para trás, prendendo a respiração. Quem é você? Ele murmura. Luz permaneceu imóvel. Então, num sussurro cheio de calma, disse: Sou Luz Helena Navarro, filha de Inácio Navarro, um homem que seu pai destruiu. O nome o atingiu como uma faca. Navarro? Ele repetiu com a garganta seca. Ela sentiu. Então, com uma voz sem ódio, ela falou. Seu pai, Inácio Navarro, era um engenheiro visionário e um construtor apaixonado. Ele queria criar hotéis ecológicos para comunidades rurais, fora do circuito turístico tradicional. Seu projeto, inovador e ético demais, atraiu a atenção e a inveja de Dom Guilhermo Vargas, pai de Alejandro. Um dia, sob o pretexto de investimento, Dom Vargas assumiu o controle do projeto.
Então, por meio de uma série de negociações cruzadas, falsas acusações fiscais e um julgamento célere, ele destruiu tudo. Em poucos meses, Inácio Navarro perdeu suas terras, suas patentes e sua reputação. Ele morreu de ataque cardíaco 2 anos depois. A mãe de Luz, já doente, não sobreviveu à pobreza que se seguiu. Luz, então adolescente, fugira de orfanatos, recusando-se a ser compassiva. Ela escondera sua beleza como se esconde uma arma. Observara, estudara, esperara. E quando soube da aposta maluca de Alejandro, ela entendeu. Não era a vingança que ela buscava. Era a oportunidade de acordá-lo. Eu queria que você visse o que nunca viu. O que o seu mundo nunca vê. Eu queria que você sentisse, Alejandro. Não vergonha. Não amor. Apenas humanidade. Ele não respondeu. Ele não conseguiu. Pela primeira vez, o gerente do hotel não era mais senhor de nada. Nem dos seus pensamentos. Nem do seu olhar. Nem do que despertava dentro dele. Ela se afastou silenciosamente, foi sentar-se na beira da cama e concluiu. Você não precisa me amar. Mas pelo menos comece a me ver. As semanas seguintes foram como um inverno silencioso em um jardim que se pensava estar morto. Nada se movia na superfície, mas algo lá no fundo se preparava para florescer. No início, Alejandro evitava a luz. Só fazia refeições fora do apartamento conjugal. Saía cedo de manhã, chegava tarde, como se pudesse escapar da verdade que agora o habitava. Às vezes, encontrava-a no corredor ou na sala, sempre sentada, sempre calma. Não era uma reclamação. Não era uma acusação. Ela parecia quase invisível, e ainda assim sua presença assombrava todos os cômodos. Mas esse silêncio não era vazio. Era cheio de significado. Cheio de olhares fugidios, pensamentos sussurrados. Porque algo havia mudado. Desde aquela noite na suíte nupcial, Alejandro não era mais o mesmo. Seus sonhos estavam repletos do olhar de Luz. Um olhar antigo e jovem. Insondável. Ele viu novamente o rosto dela sem maquiagem, suas palavras simples e devastadoras. E ele se fez a pergunta que nunca o abandonou. E se eu fosse o mendigo dessa história? Ele começou a procurar. Secretamente, a princípio. Depois, obsessivamente. Ele vasculhou arquivos familiares, contas antigas, processos judiciais esquecidos, empresas onde queridas e diários de negócios de décadas passadas. Contatou ex-advogados e funcionários demitidos sem explicação. O que ele descobriu abalou seus alicerces. Inácio Navarro não era um rival. Era um homem íntegro, apaixonado e respeitado em sua área. Seu projeto de hotel sustentável representava uma revolução para regiões pobres. Mas Dom Vargas, seu pai, pressentiu uma ameaça ao seu monopólio. Então, ele o esmagou. Com frieza cirúrgica. Ele o arruinou, manchou, apagou. E não foi só Navarro. Dezenas de histórias semelhantes surgiram. Famílias arruinadas, sonhos despedaçados, promessas traídas. Homens que seu pai havia destruído metodicamente para estabelecer sua supremacia. E Alejandro, criado nesta fortaleza de mármore e ambição, nunca olhou além dos muros. Ele sentiu vergonha. Envergonhado de ter sido o herdeiro cego de um império construído sobre sangue e poeira. Envergonhado por ter tratado Luz como um desafio, uma excentricidade social, mais uma provocação em sua vida de ociosidade arrogante. Pouco a pouco ele mudou. Ele começou a falar com ela. Uma frase, uma palavra. Depois, silêncios mais profundos. Ele fez perguntas. Ele ouviu. Ele descobriu uma mulher de inteligência aguçada, apaixonada por história, filosofia e artes populares. Ela citava Borges, falava de Neruda e adorava caminhar pelos bairros esquecidos da cidade. Ela conhecia pessoas. As verdadeiras. Seus nomes, seus sofrimentos, suas canções. Ela não era nenhuma vítima nem uma santa. Ela era simplesmente inteira. E o que mais o perturbou foi que ela não pediu nada. Sem desculpas. Sem dinheiro. Nem mesmo amor. Ela só esperava uma coisa, a verdade. Certa noite, enquanto o vento soprava por um parque deserto, Alejandro a acompanhou sem dizer uma palavra. Caminharam lentamente, entre árvores nuas e postes de luz bruxuleantes. Em certo momento, ela parou em frente a uma fonte seca. Ele sentiu o coração bater rápido demais. Então falou. Eu casei com você por orgulho, ele disse em voz baixa, quase quebrada. Eu pensei que fosse um jogo. Uma maneira de chocar o mundo. Mas hoje, eu quero merecer você. Luz virou a cabeça para ele. Havia em seus olhos aquela estranha mistura de dor antiga e luz presente. Ela permaneceu em silêncio. Então disse calmamente. Você não pode apagar o que seu nome fez. O que seu pai destruiu. O que você inconscientemente personificou. Mas, você pode escrever outra coisa. Se realmente quiser. Ele assentiu.
Não queria convencê-la. Queria aprender, mudar, não ser amado, mas para ser digno. Naquela noite, ele não tocou nela. Ele não implorou. Eles sentaram-se na beira da fonte em silêncio. E nessa ausência de gestos, nesse vazio livre de mentiras, algo nasceu. Eles não eram mais dois estranhos ligados por uma aposta absurda. Eles se tornaram duas almas que, pela primeira vez, ousaramolem um para o outro. Sem máscara, sem papel, sem fortuna. 5 anos se passaram desde o dia em que Alejandro Vargas, por orgulho, se casou com uma mulher que o mundo acreditava ser indigna dele. Mas ele não era mais o homem que tinha sido naquela época. Ele havia vendido metade do seu império. Não em uma crise nem como um golpe midiático. Não, ele havia se dedicado ao seu tempo. Ele havia revisado cada contrato, cada linhagem econômica, cada cadeia de exploração herdada do pai. Ele havia feito o que poucas pessoas poderosas ousavam fazer. Veja a origem de sua fortuna, então questioná-la. E ele havia devolvido uma parte disso. Com essa riqueza liberada, ele lançou um projeto que para ele, valia mais do que todos os arranha-céus juntos. Uma fundação para a reintegração do sem-teto, dos esquecidos, dos invisíveis. Não uma instituição de caridade tradicional. Uma estrutura projetada com rigor e compaixão. Moradia, treinamento, apoio psicológico, oficinas de arte, acesso à dignidade. Ele a nomeou Fundação Luz. Não por capricho romântico, mas porque foi ela quem iluminou a escuridão da alma dele. Quanto à Luz Helena Navarro, ela permaneceu fiel a si mesma, discreta, mas profundamente influente. Ela recusou entrevistas, aparições na TV, perfis em revistas. Deixou jornalistas especularem, socialites sussurrarem. Ela não estava lá para brilhar nos salões. Ela lecionou em centros comunitários. Orientou jovens abandonadas, mães solteiras, adolescentes perdidas. Lia poesia para aqueles que não sabiam mais sonhar. Colocava palavras onde o silêncio havia durado demais. Seu olhar permaneceu tão gentil quanto no primeiro dia, porém mais seguro, mais firme. E todos que cruzaram seu caminho disseram a mesma coisa. Ela não fala alto, mas ela muda você. Alejandro, no entanto, continuou seu caminho. Ele não havia se tornado um santo. Ainda tinha seus excessos, suas dúvidas, sua raiva. Mas descobrira algo que nenhum de seus predecessores havia compreendido. Humildade não é uma fraqueza. É uma força que só os fortes ousam abraçar. Ele não ganhou nenhuma aposta. Ele perdeu uma máscara. E nessa perda ele encontrou que dinheiro, poder e troféus não podem comprar. A verdade, redenção e amor. Às vezes no jardim de sua casa, uma casa simples, construída não muito longe do bairro onde Luz cresceu. Eles podiam ser vistos caminhando de mãos dadas. Sem escolta. Sem câmeras. Sem nenhum luxo aparente. Só os dois. Um homem que tinha tudo, mas nunca estava satisfeito. E uma mulher que o mundo desprezou, mas que manteve sua luz. E no silêncio deste jardim finalmente entendemos. Há histórias que começam em escândalo, mas que terminam em verdade.